Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saidelis, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos falar do óleo dinamarquês. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, parceiros, parceiras aqui do nosso canal, nós estamos chegando no final daquela série dos poros abertos e nós vamos falar de um produto que até no último programa eu encerrei dizendo assim: vamos falar do óleo dinamarquês, que não é um óleo e nem é dinamarquês. Isso é uma cultura que a gente até quase não tem registro sobre as origens do óleo dinamarquês. Mas na verdade é o seguinte: o óleo dinamarquês ele não tem nada a ver com a Dinamarca, mas tem a ver com a Escandinávia como um todo, que é ali Noruega, Dinamarca, aqueles países nórdicos que tem o ano inteiro praticamente sob a neve. É um país frio. Consequentemente, por ser países frios, eles tiveram uma escola de design. São a escola do design escandinavo, que é representado de certa maneira pela Bauhaus, que foi uma escola na Alemanha, que surgiu na Alemanha, né, mas que tinha muitos integrantes originários da Escandinávia, especificamente da Dinamarca e da Finlândia, aqueles países ali. O que acontecia? A necessidade daquele país frio era que os seus móveis fossem claros e que tivessem um acabamento de fácil manutenção. E essa escola e alguns outros designers foram desenvolvendo ao longo do tempo com receitas muito antigas. Então, na verdade, o óleo dinamarquês, ou Danish Oil, não é um óleo, é um verniz diluído. Há inclusive alguns amigos, parceiros, que dizem que basta diluir bastante o verniz, de que ele se torna um óleo dinamarquês. Na verdade, não. O óleo dinamarquês, ele tem três componentes. Ele tem um verniz, ele tem um diluente e ele tem um óleo. Verniz, eu fiz uma pesquisa, porque a gente sempre costuma, quando a gente vai tratar um tema aqui na Madeira Prima, a gente faz uma pesquisa. A gente vai na internet, pesquisa, para a gente ter assim certeza, embora a nossa experiência nos dê um caminho, para a gente ter certeza que a gente está dizendo coisas que são reais. Eu encontrei, por exemplo, algumas receitas na internet com o verniz marítimo. Então, voltando ao tema que a gente tratou lá nos vernizes. O verniz PU, encontrei também com o verniz PU. Então, assim, o verniz PU e o verniz marítimo são vernizes caros. O verniz Copal, que é o verniz que a gente usa para fazer o óleo dinamarquês. Verniz Copal, que é o mais barato dos vernizes. E também brilhante. Por quê? Porque a adição do óleo e a adição do diluente, ele apaga o brilho do verniz. Então, o óleo dinamarquês, que não é dinamarquês, é um verniz diluído com a adição de um óleo. Essa é a receita. Então, primeira questão, verniz Copal brilhante. Essa peça, essa parte, esse componente, ele é indispensável na construção desse preparado. Muitas pessoas dizem esse é o preparado preferido dos americanos, marceneiros americanos. E aí o pessoal vai nessa vibe aí. Mas ele é muito usado na Europa e foi muito usado no Brasil há alguns anos atrás, década de 50, por aí. Eu vou contar duas histórias. Já contei essas histórias aqui em outros momentos, em outras oportunidades. Há muitos anos atrás eu fazia uma obra em Santa Maria, foi construir uma casa, e eu passei numa rua e vi um produto sendo passado em umas janelas, umas venezianas. Estava ficando aquilo muito bonito. Eu, como sempre foi o meu feitio, eu parei e
E falei com o cara que estava passando, e disse, olha, que produto é esse que tu está passando aí? Ah, não sei. A gente recebeu junto com as janelas esse galão aqui e mandaram que era para passar. Eu cheirei ali, não consegui identificar, percebi que não era um produto natural, ou seja, não tinha lata, ele estava dentro de um galão, ou seja, ele era um preparado. Tá, mas de onde é que veio? Ah, lá da marcenaria tal. Aí eu fui lá, um dia desse fui lá. Cheguei lá e falei, olha, eu queria saber aquele produto que vocês passam aí e tal, passei lá na rua tal. Ah, fale com o seu fulano ali. Aí eu fui lá falar com o seu fulano. O seu fulano me disse, ah não, isso é o seguinte, pega-se um galão de verniz, tira-se 2/3, deixa 1/3 de verniz, coloca 1/3 de óleo de linhaça e coloca 1/3 de querosene. É isso. Eu digo, olha que maravilha, que produto mais interessante. Tá, saí com aquela anotação e fui fazer o meu preparado depois. Alguns anos atrás a gente trabalhava aqui na Confraria da Madeira, onde nós dávamos curso de restauração, e tínhamos um marceneiro lá, o Carlos Aliati, que fez um preparado e passou na sua bancada, fazendo uma bancada. De que tu passou aí, Carlos? Aí ele disse, eu passei assim, ó, verniz, óleo de linhaça e terebentina. Digo, então ao invés do querosene, terebentina. E aí eu comecei a perceber, e comecei a conversar com outros parceiros e amigos, que essa composição, ela é muito ampla. Ela pode ser feita de diversas maneiras. Eu vou citar algumas aqui, que é para a gente poder entender bem o processo. A primeira coisa é o verniz. O verniz, ele é presente, né? Alguns chamam de resina alquídica. Mas vamos falar de verniz, certo? O verniz, como óleo, a gente pode usar o óleo de linhaça, que vai ser o que nós vamos usar aqui. Nós podemos usar o óleo de tung, e algumas pessoas dizem que a gente pode usar também o óleo mineral. Eu não sei, nunca fiz com óleo mineral, certo? Segunda coisa, primeira coisa o verniz, segunda coisa o óleo, e terceira coisa o diluente. E aí entra uma questão muito clara. O diluente, o pessoal diz água ras, verniz, limoneno, que é esse produto que a gente tem aqui, que é uma água ras feita a partir das frutas cítricas, das laranjas e das bergamotas. É um processo lá e tal, tira-se o líquido e se faz o limoneno, que é muito cheiroso e tem uma outra propriedade que eu vou explicar depois. Ou ainda a terebentina, que também a terebentina é uma água rasa oriunda do pinhó, do pinheiro. Faz lá todo um processo e se tira a terebentina. Então, a água rasa, limoneno, terebentina e o próprio tiner. E aqui entra uma questão, gente, que eu quero discutir assim, quero explicar muito claramente, embora a gente não vá chegar a uma conclusão. Nós precisamos diluir dois produtos. Nós precisamos diluir o óleo e nós precisamos diluir o verniz. Então, se a gente usar um thinner, provavelmente ele vai diluir ambas as peças. Uma água rasa também, só que a água rasa, essa tradicional da latinha, ela às vezes ela nos engana. A água rasa seria um produto vegetal, como é o limoneno e a terebentina, mas às vezes não é. Então a gente tem que ter muito cuidado na aquisição desse produto. O limoneno é mais caro, bem mais caro, a terebentina também. O thinner é o que sai mais em conta, ou a água rasa se a gente tiver certeza da procedência dessa água rasa. Certo? Quero explicar isso, porque isso é fundamental na hora de nós fazermos o nosso processo. Porque se um dos componentes, o diluente, não diluir o verniz, nós vamos ter problema. Então o ideal é a gente pegar um pouco desse verniz, num copinho, uma embalagem pequena, botar um pouquinho de verniz e botar um pouquinho de limoneno. E perceber, verificar se está diluindo corretamente. Depois pegar esse mesmo diluente, colocar um óleo que a gente vai usar, seja óleo de tung, seja óleo de linhaça, e colocar um pouquinho do diluente também, ou seja, uma porção de verniz, uma porção de diluente, uma porção de óleo, uma porção do diluente. E verificar se ele está diluindo. Se ele ficar meio não diluído, é porque aquele diluente não vai funcionar. Porque há uma variedade muito grande de diluentes e uma variedade muito grande de vernizes. Muitas vezes a gente olha, o verniz é uma resina alquídica com tais proporção, não sei.
Pode ser que sim, pode ser que não. Certo? Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter na hora de preparar o nosso óleo dinamarquês. Então, antes da gente começar o preparo, eu quero falar algumas coisas. Aplicação. Aplicação com uma estopa com um pedaço de tecido. O legal é fazer uma bonequinha assim para aplicar, certo? De acordo com a área que a gente vai aplicar, a gente faz o tamanho da nossa boneca. Pode ser apenas com um paninho assim também, não tem problema nenhum. Um paninho, né, dobrado assim, né, serve para fazer. Uma outra característica desse preparo do produto e da própria aplicação é que o óleo dinamarquês, ele tem uma propriedade fantástica, que ele pode ser aplicado e lixado ao mesmo tempo, que é aquele que a gente chama de lixar molhado. Então isso é um processo muito interessante. Nós vamos fazer aqui em uma das peças para vocês entenderem bem. Secagem. Secagem tem vários aspectos. Primeiro, a primeira demão geralmente é 24 horas. Mas se está calor, se um sol amplo, enfim, essas coisas todas, pode secar em menos tempo. A madeira é macia, vai secar em menos tempo. Aquilo que a gente já falou várias vezes aqui no canal. O acabamento depende das condições climáticas, depende do tipo de madeira que se vai passar e depende da diluição. Aqui no nosso caso a diluição é única, certo? Não vai ter diferença, vai ser a mesma diluição. É possível também, se o óleo ficar um pouquinho grosso, a gente colocar um pouquinho mais de diluente, seja ele qual for, certo? Isso também é viável. Então nós vamos fazer aqui, vamos usar o verniz Copal. Dei uma sacudida nele aqui, porque uma das atitudes que a gente pode tomar antes de usar o verniz ou qualquer outro produto, inclusive cola de contato, cola branca e tal, que a gente precise fazer alguma mistura, o ideal é que a gente pegue a embalagem e vire ela uma meia hora antes, 40 minutos antes, né? Que aí desce por gravidade e mistura por gravidade, certo? A minha lata está relativamente cheia. Nós vamos usar aqui um copo de Becker e vamos fazer 150 gramas. Vamos fazer um pouquinho só, tá? Que é suficiente para nós aqui. Então nós vamos botar 50 gramas. Vejam vocês, acertei de primeira. Que coisa! Deixa aqui para a gente limpar depois. Então passamos os nossos 50 gramas, 50 ml, desculpe, aqui para dentro do nosso copinho, do nosso vidrinho, que depois eu vou ensinar algumas coisas referentes à utilização desse vidrinho, a estocagem do vidrinho, certo? E aqui a gente tinha que ter uma coisinha para mexer. Nosso verniz tá bem grosso, né? Tá demorado para descer aqui. A Paula já nos providenciou aqui uma... Vou derramar um pouco aqui, né? Que é normal. A gente pode ter também um pequeno funil. Vamos usar o óleo de linhaça. Nós vamos fazer a receita tradicional, certo? O óleo de linhaça. $50 também, óleo de linhaça. Tá fazendo meio uma mistura já aqui dentro do nosso recipiente de mistura. E agora nós vamos usar o thinner. Vamos usar o thinner por último, por uma razão. O thinner já nos ajuda com a limpeza do nosso copo aqui. Isso. É isso, gente. É isso.
Não tem mais nada além disso. Misturamos e fizemos uma agitação. Eu vou fazer uma pequena limpeza aqui no nosso vidrinho, para vocês não nos criticarem. É que a gente trabalha aqui, gente, no programa, a gente trabalha em condições voltadas especificamente para as câmeras, né? Então a gente tem que ter um cuidado. Nós temos que ter um cuidado muito com a posição da câmera, tem coisas que a gente não pode fazer, né? Então por isso que às vezes a gente faz essas derramações, assim, e outras coisas. Bom, aqui está pronto o nosso óleo dinamarquês. Nós vamos passar agora, vamos fazer então a aplicação dele. Vamos fazer uma pequena boneca e a partir dessa boneca então nós vamos aplicar. Depois nós vamos fazer em uma das peças a chamada lixação molhada, que é um negócio muito interessante. Vamos pegar aqui, nosso tecido está aqui, o nosso óleo está ali. A gente vai fazer uma coisa assim bem grosseira. Derramamos aqui o nosso óleo e espalhamos. Aplicamos então na nossa madeira dura, cumaru. Vamos aqui na nossa madeira média, que é o pinho. O demais aqui eu já vou passar um pouco ali pro centro. Estou passando assim uma camada bem generosa, porque é importante a gente entender uma coisa aqui. Ó. Tirar daqui antes que eu derrube, aí sim, aí não tem perdão. O que está acontecendo aqui? Vamos mostrar agora para vocês. Aqui, ó, no cedro, Paulo, ó, pega bem direitinho aqui, no cedro ele meio que sumiu. Então aquela coisa que eu falei da secagem. Essa secagem no cedro vai ser muito mais rápida, eu já não tenho praticamente nada aqui na superfície. Certo? No pinho, mais ou menos, tem um pouquinho de umidade aqui, certo? E no cumaru aparece, o cumaru está um pouco verde, ou seja, de acordo com a densidade da madeira, é aquilo que vai absorver mais ou menos, ok? Tudo aquilo que vale para as outras. Eu vou passar uma segunda demão aqui, porque isso também é uma coisa recomendável, a gente carregar um pouco no primeiro momento. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu queria, e não vai acontecer aqui, mas para vocês pode acontecer, de ficar num determinado momento, e isso vai acontecer, não vai acontecer aqui nesse momento do programa, mas à medida que eu for aplicando o óleo, ele pode, num determinado momento, e vai, num determinado momento, não ser mais absorvido. Ou seja, ele vai ficar meio na superfície. Então, gente, num determinado momento, o óleo não vai ser absorvido. Aqui os três já estão absorvidos. Cedro, o pinho e cumaru menos um pouquinho. Eu vou aproveitar então o cumaru para mostrar um detalhe. Então, qual é a regra? Se é que existe a regra em função das madeiras, em função do tempo, em função de muita coisa. Mas assim, a primeira demão, a segunda, digamos, aquela demão inicial, eu dei duas aqui, vocês viram. Então, essa, a gente volta nela daqui a 24 horas. Vamos aplicar uma outra demão, mais umas duas ali e tal, espalhamos mais uma quantidade X de óleo aqui em cima. Aí se espera, teoricamente, 7 dias. Para a gente ter uma cura completa aí em torno dos 14 dias, mais ou menos. Certo? Essa seria a regra
mas que muitos amigos, inclusive, têm outras regras sobre isso. Vai depender muito da tua observação. Então aqui nós temos um processo, que é um processo muito interessante que a gente pode fazer. Que é o seguinte, eu vou derramar um pouco aqui, vocês estão entendendo que não é um processo muito correto isso que eu estou fazendo aqui, mas só para vocês entenderem a fundo. Eu molhei bem aqui a minha tábua, e aí eu vou fazer um lixamento molhado. Eu estou com uma lixa 360. Eu vou lixar aqui. Pode ser essa lixa que eu estou usando aqui, como pode ser uma lixa d'água, né? 360. Se a tua superfície não estiver muito legal, pode usar uma lixa 220, pode usar até uma lixa 100. Se a tua superfície estiver bem ruim, até uma lixa mais grossa. O que vai acontecer aqui? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. O meu Kumaru não está me ajudando, mas eu acho que vai dar. Olhem bem aqui. Vocês veem, ó. Isso que é um Kumaru, né? Uma madeira dura, mas ela soltou uma quantidade X de produto no momento em que eu lixei. E vejam o acabamento. Vejam o acabamento. Um acabamento acetinado, muito semibrilho, que com o passar do tempo, com as passagens, com as demãos que a gente vai dando, ele pode ir abrindo mais brilho. Nessa condição aqui, eu diria que o móvel está acabado. Está acabado. Está liso, está bonito, está sedoso, está semibrilho, está com um aspecto de encerado. O móvel estaria pronto. Eu posso passar mais 5, 6 demãos, sem problema algum. Tá? E o nosso óleo dinamarquês vai estar sempre aqui. Qual a grande vantagem? Ele não é um acabamento escandaloso, assim, tipo um verniz, alto brilho. Por que eu digo escandaloso? Porque o verniz alto brilho, o PU, qualquer laca desse tipo assim mais brilhante, o que acontece? Qualquer marca que tiver aqui no nosso móvel, na nossa superfície, vai aparecer. Esse não. Tem problemas aqui de lixação, tem problemas de uma série de coisas aqui na nossa superfície. Não aparece nada. Está perfeito nesse móvel. Aconteceu, por exemplo, sei lá em que momento, riscou a nossa superfície. Por alguma razão. A gente vai lá, dá uma limpada, passa um óleo de novo, se for preciso, fizemos uma lixação só aqui na área que teve o nosso problema e fizemos a nossa limpeza de novo. Fizemos a nossa limpeza aqui e nosso móvel está novo. Essa é a grande vantagem. É por isso que todo mundo diz, ó, dinamarquês é o melhor acabamento do mundo. Então, vocês vão ver, nós vamos guardar aqui para fazer um comparativo com os outros acabamentos. Então, no nosso próximo programa nós vamos falar sobre outros óleos. E aí nós vamos trazer coisas curiosas, como azeite de oliva, como óleo, enfim, então vai ter umas surpresas aí, certo? Para a gente poder entender um pouquinho mais desse universo de óleos, certo, gente? Porque tanto o óleo, quanto o verniz, quanto a goma laca e tal, ele está dentro do nosso universo, o universo da marcenaria, para fazer duas coisas. Para proteger a superfície e para embelezar a superfície do nosso móvel. Porque o que a gente quer é um móvel em condições de passar de geração para geração. Sempre bem apresentado, bonito, conservado, protegido, para que a gente possa então exercer aquele nosso lema, aquele nosso conceito que está conosco desde o primeiro dia aqui na Madeira Prima. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.